Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Cristiano Oliveira, para você que não me conhece. Antes de mais nada, muito obrigado pelos 10 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a vocês que compraram a ideia da gente chegar junto por aqui, falar sério a respeito de futebol. Sem galhofa, sem corneta, falar de futebol de uma forma séria, de uma forma didática, imagino eu. Falar de futebol com conteúdo, com análise, né? Concorde ou não, concordar ou discordar eventualmente é do jogo. Mas abordar o futebol de uma outra forma. Eu sentia e ainda sinto falta disso, especialmente na imprensa de alguns canais de comunicação aqui no Rio Grande do Sul. Então, sentindo falta disso, cheguei aqui no YouTube para a gente conseguir trocar essa ideia e vocês estão comprando essa ideia. Então, muito obrigado. Somos 10 mil aqui no canal. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se aqui embaixo, tá? E deixa o like no vídeo sempre. O assunto desse nosso bate-papo de hoje é Miguel Ángel Ramírez. E eu quero trocar uma ideia, como sempre faço por aqui, sem nenhum tipo de preconceito estabelecido. Se você odeia o Ramírez, se não gosta do Ramírez, se acha o Ramírez ruim, não tem problema, pode achar. Mas vamos achar pelo motivo certo. Do mesmo jeito que se você adora o Ramírez, acha ele o cara, tudo bem, não tem problema, pode pensar isso, mas pense pelo motivo certo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo colocar aqui na tela o que é o conceito do Miguel Ramírez para a gente cobrar dele o que é que ele pode aplicar desse conceito dentro do Internacional. Porque senão a gente vai ficar naquele velho problema, a gente vai ficar naquela marca meio ranzinza de querer que o time jogue conforme o que a gente deseja. E não é assim que se analisa futebol, tá? Se não for a minha escalação, tá errado. Não pode ser assim. É possível que o time jogue bem de um jeito que não é o jeito que a gente pensa. E é isso que nós precisamos entender. O que o Ramírez quer do Inter, o que o Ramírez pensa como modelo ideal do Inter, é isso aqui. Você tá vendo as posições, eu não coloquei os nomes, justamente porque eu tô falando, os nomes dos jogadores, justamente porque eu tô falando assim de um modo geral. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, estou sugerindo aqui em cima, sobre jogo de posição. Mas é um vídeo extenso, um vídeo que fala ainda mais de forma superficial. Nesse aqui eu vou chegar na prática do Inter já já. Mas o que o Ramírez quer é isso aqui, ó. Ele quer zagueiros que abram para sair para o jogo, um volante que entenda quando é o momento de afundar, quando é o momento de sair, laterais que forneçam como opção por dentro, que forneçam opção de passe por dentro, pontas que deem amplitude, meias que cheguem na frente e um atacante que entenda o movimento do jogo a ser feito no momento ideal. Quando é a hora de puxar a marcação para a direita, para a esquerda, quando é a hora de atrair o marcador para o meio, para que o meio-campista infiltre, quando é a hora de ficar na área. O que o Ramírez pensa como ideal é isso aqui, tá? Vamos adiante. Fase ofensiva. O que ele está pensando para a fase ofensiva do Inter nesse momento? E de novo, eu não estou colocando os nomes dos jogadores, no próximo quadro eu vou colocar, porque a gente vai para a prática. Mas o que ele pensa da fase ofensiva é isso aqui. Não é a fase ofensiva padrão, digamos assim, do jogo de posição. Ele está numa espécie de transição, se é que ele vai completar a transição, não sei, do jeito que ele está sendo criticado, daqui a pouco os caras mandam ele embora, não sei. Tomara que não, o trabalho está só no início ainda. Mas esse modelo de 3 jogadores atrás, esses 4 no meio mais 3 na frente, é como o Inter desempenha nesse momento. Com o tempo, a ideia do Ramírez é fazer como basicamente todos, ou quase todos, ou muitos dos modelos do jogo de posição mundo afora. Aquele modelo de 3 caras saindo para o jogo, 2 laterais se apresentando como opção por dentro, porque o lateral fecha, não esqueça disso, e 5 na frente. Meias fazendo vai e vem, atacante identificando espaço vazio, pontas abertos dando amplitude. Com o tempo é isso, mas por enquanto o Inter tá desse jeito aqui. 2 zagueiros que são facilmente identificáveis, Zé Gabriel e Cuesta, Dourado afundando, aquela linha de meio com laterais abertos e depois fechando, caso do Rodinei, ou abrindo ainda mais, caso do Moisés, em geral Edenilson e Maurício por dentro e os 3 da frente. O que o Ramírez pensa de modelo é isso aqui. Pega bem esse quadro e presta atenção no movimento que vai ser feito agora. Vai sair o quadro da teoria e vai entrar o quadro da prática. Fase ofensiva, tá, gente? Não é esquema tático inicial. Fase ofensiva isso aqui.
Sai o modelo da teoria agora e põe o da prática. Na prática, o Inter está fazendo isso aqui. Observou alguns movimentos? Gente, aqui embaixo eu estou dividindo o vídeo em tópicos, tá? Se você quiser ver de novo um, voltar para o outro, só clicar no tópico aqui embaixo e vai navegando pelos comandos aqui, bem tranquilo, tá? Observe que esse modelo da prática, ele tem várias, não são poucas, são várias modificações, várias mudanças do modelo da teoria. Aí entram algumas percepções do Ramires, de que daqui a pouco o cara... Isso aqui é escalação padrão, tá? Eu sei que o Patrick tá lesionado, por exemplo. É uma escalação que o Ramires usou várias vezes. O Moisés, que fecharia numa ocasião normal, ele tá abrindo pro Patrick fazer diagonal. Isso o que é? É o Ramires entendendo que o ponta dele tem como principal característica essa diagonal. Então ele não pode abrir mão disso. O Ramires, ele dá o braço a torcer para algumas características de seus jogadores, mas para outras características ainda não. E é isso que está matando o Inter. É isso que está fazendo com que o Inter não evolua, e pelo contrário, até involua em alguns aspectos. Por exemplo, não precisa nem sair esse quadro, pode manter esse quadro aqui. O Rodrigo Dourado é um jogador que tem uma séria dificuldade na hora de fazer a leitura, de identificar o espaço vazio, de ocupar o espaço vazio para gerar a vantagem numérica que é o grande ponto de partida do jogo de posição. O Dourado, ele afunda entre os zagueiros sempre, e não é para ele fazer isso. Se os dois zagueiros estão marcados e a linha de meio do adversário está espaçada, há uma brecha para ele se posicionar, o Dourado deveria se projetar à frente como opção de passe e não afundar e chamar sempre uma saída de três. Não é isso que é pro Dourado fazer, e ele tá fazendo. É um erro de leitura do Rodrigo Dourado. Quando o Inter perde a bola, por exemplo, que a defesa fica lá 1 quilômetro do gol, quando você joga em linha alta, é fundamental que o goleiro jogue adiantado. O goleiro precisa ter a leitura, precisa antever a jogada para fazer antecipação, para interceptar os passes longos, e o Marcelo Lomba não faz isso. O Lomba é um goleiro que joga afundado dentro do gol. Eu não sei por que o Ramires não fez a mudança no gol, mas para mim é muito claro que o Daniel é a melhor das três opções de goleiro para o Inter. Se ele quer jogar nesse modelo, o Daniel é disparado a melhor opção na comparação com Lomba e Danilo. Eu não entendi por que ele não mudou isso ainda. Os zagueiros da ponta, Zé Gabriel e Cuesta, o Cuesta tudo bem, indiscutível, embora tenha dificuldade para jogar com a linha avançada. Mas o Zé Gabriel, ele força muito esse passe que ele sabe dar. Eu concordo que a saída do Zé Gabriel não é ruim, só que ele força essa saída de bola sempre. Se você tem um bom passe, o adversário está marcando esse bom passe. Não é sempre que você tem que forçar essa jogada. O Zé Gabriel força sempre. Muitas vezes, justamente porque o Rodrigo Dourado não está onde tem que estar, que por vezes é na frente dos zagueiros e não atrás. Quando o Dourado volta, ele obriga o meio a também voltar, ele obriga o Edenilson a também voltar, o Maurício a também voltar, e aí vai puxando todo o time para trás. E aí uma saída que é para ser rápida, que é para ser mais direta, que é para ser mais objetiva, ela fica naquela lenga-lenga de toque para o lado, toque para o outro, toque para o lado, toque para o outro. Por quê? Porque o volante precisa antever esse espaço e o Dourado não consegue. Do mesmo jeito que esses meias que precisam fazer o vai e vem e flutuar e fazer a combinação e inversão muitas vezes com o Galhardo, eles daqui a pouco não têm a liberdade concreta para fazer isso, porque ou o atacante está no lugar e não se mexeu, ou o ponta não deu amplitude corretamente, ou o lateral não se apresentou por dentro porque alguém tem que ocupar a posição. O jogo de posição, gente, ou o jogo de localização, que para mim seria um termo melhor para ser usado aqui no Brasil, não é ficar todo mundo parado no seu quadradinho esperando a bola chegar. Esse é um erro. Quem explica isso está explicando errado. Não é isso o jogo de posição. O jogo de posição, ele é baseado em ganhar superioridade, em adquirir superioridades dentro do campo. Superioridade técnica, tática, corporal, numérica, mas superioridade. Então, se você sai do espaço vazio, alguém ocupa esse espaço no seu lugar. É por isso que o meia se projeta e o lateral dá opção por dentro.
É por isso que o zagueiro abre. Observe que é uma engrenagem. O lateral sai para dar opção para o meio e o zagueiro abre para fazer a saída pelo lado. O volante se apresenta como opção por dentro. Se os laterais fecharam, os meias não podem ficar parados no meio de braços cruzados. Precisam se projetar. O centroavante precisa identificar isso e atrair a marcação. Os pontas dão amplitude para prender os laterais do outro time presos fora da área. Tudo é uma engrenagem. Só que para essa engrenagem funcionar, é preciso compreender a teoria. O Inter ainda está na fase de compreender essa teoria. Ou pior, não está compreendendo essa teoria. Então o que poderia, eu não vou dizer deveria, porque do mesmo jeito que o Ramires não é o dono da verdade, eu também não sou, o que eu acharia interessante nesse momento é o Miguel Ramires dar um passo atrás para daqui a pouco ele conseguir dar 2 ou 3 para frente. Não é o ideal daqui a pouco ter uma saída de bola com menos qualidade, mas ter um zagueiro de mais imposição, mas daqui a pouco, mesmo não sendo ideal para esse esquema, é a solidez que ele precisa para fazer com que a engrenagem lá na frente comece a desenferrujar. Não é ideal daqui a pouco mudar o esquema, ou daqui a pouco forçar uma dupla de frente com Galhardo e Yuri Alberto, pode não ser o ideal, mas daqui a pouco isso vai dar a segurança que ele precisa para poder trabalhar com tranquilidade lá atrás. É tudo uma questão de busca por regularidade, de busca por confiança e de busca por segurança. Essa segurança a direção precisa dar ao Ramires, porque a direção o contratou sabendo que era uma ruptura, sabendo que era uma mudança drástica para aquilo que era apresentado. Mas o Ramires precisa se ajudar. E o Ramires se ajudar não é fazer aquilo que eu quero, o que você quer, o que o outro comentarista quer. Não. O Ramires se ajudar é o Ramires identificar as coisas que não estão funcionando e daqui a pouco entender que o seu modelo, para ser compreendido, ele precisa dar um passo para trás, para depois conseguir dar 2 para frente e fazer o Inter com mais segurança voltar a jogar o seu futebol. É o que eu penso. Posso estar errado? Posso estar absolutamente enganado. Mas o que eu estou vendo do Inter é que se o Inter continuar insistindo em tentar colocar na prática coisas que não entendeu ainda na teoria, ele vai continuar instável, vai continuar irregular e vai continuar perdendo jogos importantes. Pessoal, de novo, muito obrigado. Somos 10 mil inscritos aqui no canal. Espero que mais pessoas cheguem junto com a gente, então você já sabe. Compartilhe o vídeo por aí com seus amigos, em grupos de WhatsApp, enfim. Vai compartilhando, vai deixando o like aqui embaixo, inscrevam-se no canal e vão navegando por aqui que tem mais conteúdos aqui nesse canal do YouTube. Valeu!